Antes de iniciar esse vídeo, já quero fazer um disclaimer aqui, tá bom? Porque eu sei que o pessoal não consegue manter a atenção por mais de 30 segundos. Então é o seguinte, primeiro de tudo, esse vídeo aqui eu tenho certeza que ele pode agregar muita coisa na sua vida. Então eu aconselho que você tire um momento da sua atenção, né? Reserve um momentinho para você poder ver aquilo que eu tenho para falar no dia de hoje. O que eu trouxe aqui não são coisas da minha cabeça, tá? Não são coisas que eu tirei do dia pra noite. Garanto pra vocês que pelo menos uns 4 livros foram usados para embasar o que eu tô trazendo aqui. Além de pessoas que são referências, né, em várias áreas. Por exemplo, o Jordan Peterson, o Owen, o Carl Jung. Então, sem mais delongas, o tema de hoje é o que é e como ser um homem. É o primeiro vídeo nesse formato, não sei como as coisas vão ficar. Provavelmente o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas tenho certeza que vai valer a pena. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu fiz foi nos trazer o conceito da palavra, né? O conceito da palavra homem. A gente tem ali em diversas línguas, né? Nós temos do latim o termo homo, que vem de humus, que significa terra, né? Aquele que veio da terra. Traz muito a ideia da Bíblia, né? Do homem ter sido feito pó da terra. Enfim, então é um ser terreno e mortal. A gente tem também no sânscrito Manu, o ser que possui consciência e discernimento, e do grego andros. Isso aqui representa virilidade, força, enfim, o varão. Eu lembro bastante desse termo porque o meu nome ele é originado do termo andros, no caso Andrew, né? Então, às vezes eu pesquisava o significado do meu nome e ele traz essa questão da masculinidade, virilidade. Então, esse é o termo grego, né, que dá origem ao homem. Aqui eu deixei um espaço porque eu ia falar sobre a diferença entre homem e mulher. Só que assim, essa não é a ideia do vídeo de hoje, né? Mas eu vou deixar uma explicação bem rápida a respeito dessa diferenciação, né? Porque apesar de eu ser uma pessoa que vou muito nessa área da questão biológica, eu sempre tenho comigo muito a ideia de energia masculina e energia feminina. Quando a gente tem essa visão de energia masculina e energia feminina, a gente percebe que tanto o homem pode assumir as duas energias, quanto a mulher ela também pode assumir tanto a energia masculina quanto a feminina. Qual é a grande questão? Se uma mulher ela está na energia masculina, consequentemente ela não está alinhada com a sua natureza, a gente pode dizer isso. Da mesma maneira, o homem, se ele está numa energia feminina, ele não está alinhado com a sua natureza. Então, assim, isso aqui eu não estou falando de sexo nem de gênero, tá, gente? Estou falando de energia. O masculino, o homem tem a ver com a energia masculina, mas ele pode assumir a energia feminina. E eu vou dar uns exemplos a respeito disso. E isso é algo que desestabiliza na questão energética, né? O homem ele foi feito para estar nessa energia masculina. O que seria a energia masculina? Eu não vou conseguir trazer um conceito que explica o que é energia masculina, mas eu consigo exemplificar. Por exemplo, a energia masculina ela traz muito essa ideia da expansão, da penetração, da força, da agressividade, da luta, do sacrifício, enfim, aquela ideia mesmo que a gente sempre tem da questão histórica do homem, né? Um guerreiro, o rei, aquele que vai para a guerra, aquele que se sacrifica, aquele que está ali para morrer mesmo, enfim. Que significa força, que é o exército que vai para fora, que vai caçar. Então, assim, você vê que a energia masculina tá muito relacionada com isso. De você conquistar, de você ir para fora, de você penetrar. Você pode também pensar a respeito da questão do órgão genital, ele também traz essa ideia, né? O homem, ele penetra a mulher, por exemplo. Então,
a gente também tem isso sendo representado até na nossa natureza fisiológica. Além disso, por exemplo, a questão dos espermatozoides, são vários em cada ejaculação, em cada ato. Então você vê que tem essa questão da expansão. Aí você vai, por exemplo, para a questão feminina, a gente só tem um óvulo que vai ser fecundado. A mulher, ela recebe, enquanto o homem, ele entrega. Então, a gente consegue perceber essa questão da energia masculina e feminina na natureza como um todo. Geralmente o homem é aquele que vai atrás, é aquele que penetra, é aquele que domina, que expande. A mulher é aquela que recebe, que interioriza, é aquela questão mais emocional, mais delicada. Então, basicamente essa é a diferenciação entre a energia masculina e a energia feminina. Mas a minha ideia aqui não é falar sobre essas energias, é falar a respeito do homem, o que é e como ser um homem. Então a gente trouxe aqui os conceitos e a gente vai ver agora como isso se desdobra. Eu trouxe aqui os 3 aspectos que o homem ele pode assumir, né? Nós temos o tirano, o passivo e a síntese. Lembrando do que a gente falou lá atrás, da energia, o passivo é o homem que vai para a energia feminina. O tirano é o homem que está na energia masculina, mas ele não tem autocontrole. Então ele peca no excesso, a gente pode dizer assim. E aí eu coloquei aqui, o tirano é aquele que é movido pelo desejo de dominar espaço. Ele é dominado pelos seus impulsos. O passivo, ele é dominado pelo medo. E ele é movido pelo medo de não obter espaço. Então, são 2 lados da mesma moeda, né? Ele move demais, mas ele é escravo dele mesmo. E o outro não consegue se mover. E ele também é escravo dele mesmo. Só que a diferença é que um é escravo dos impulsos, o outro é escravo do medo. E nós temos a síntese. Perdão pelo corte, gente. É que o meu aplicativo não é pago, então ele tem um limite de 10 minutos. Mas voltando à situação, então a gente tem um homem que é a síntese, que seria o homem integrado. Esse homem ele se move por meio do autocontrole. Ele tem impulsos, assim como o tirano. Ele tem medos, assim como o passivo. Mas ele não é controlado pelos seus impulsos. E ele não é paralisado pelos seus medos. Então, ele é o perfeito equilíbrio. Ele sente o que os outros dois sentem, mas ele não é dominado pelas suas crenças, pelos seus impulsos, pelo seu medo. E aí a gente tem aqui então um homem integrado, que é a síntese dos 2 extremos. E aí eu coloquei aqui, ele não é nem uma besta sem controle, nem um submisso indefeso. Ele é o equilíbrio entre os dois, uma espécie de fera domada que possui a capacidade de destruição, mas a mantém sob o domínio da vontade moral. Isso aqui me lembra muito uma conversa que o Jordan Peterson ele tem, acho que é uma entrevista, e ele fala sobre isso, né? O homem que ele não tem a capacidade de ser agressivo, o homem que não tem a capacidade de lutar mesmo, entre aspas, de matar, de ser violento, ele não é um homem bom ou um homem controlado. Ele é um homem indefeso. Ele não tem a capacidade de ser bruto, vamos dizer assim. Né? E esse não é o tipo de homem que nós deveríamos buscar ser. Mas também a gente não deveria ser um homem que é um tirano, que é aquele que também sai destruindo tudo. Não. A gente tem que ser aquele homem que é capaz de fazer um estrago, a gente pode dizer assim, de ser violento, de ser agressivo, mas a gente tem a capacidade de controlar isso. Esse sim é o verdadeiro homem, porque ele não é um homem indefeso. Ele tem a capacidade de se posicionar, tem a capacidade de impor o que é preciso, mas ele opta pelo autocontrole, né? Por que esse tipo de homem é tão raro hoje em dia? Aqui eu botei algumas coisas, mas assim, existem muitas outras coisas além dessas, mas eu creio que essas aqui elas têm um impacto muito grande e é necessário que a gente fale um pouco a respeito disso, né? Em primeiro lugar é o domesticamento masculino, porque
A gente vê isso muito, por exemplo, na faculdade, né, nas universidades, aquela questão do homem feminista e todas essas coisas, mas enfim, não só nessa questão, mas em várias outras situações, vem essa ideia do domesticamento masculino, né, homens que se declaram submissos, enfim, é algo que se desdobra de várias maneiras, né, não é algo limitado a um campo só. Mas basicamente tudo se resume a isso, a esse domesticamento masculino. Os homens acabam perdendo a sua identidade porque a sociedade ela considera a capacidade de agressividade como uma violência. E aí, a partir dessa mentalidade, a gente tem que criar então homens que são inofensivos, homens que não vão ser perigosos, homens que não vão oferecer nenhum risco. Mas aí o que acontece é que na verdade tem um desequilíbrio, né? Porque esse tipo de homem sempre vai ter. E vão ser aqueles homens que são violentos. Se a sociedade ela fica entre os homens violentos, que são os homens tiranos, e os homens submissos, indefesos, o que vai acontecer é que os tiranos eles vão dominar os homens submissos. E ninguém vai poder fazer nada. Então, o homem que ele é íntegro, ele funciona justamente como essa barreira, esse equilíbrio, esse centro da balança, né? Uma outra questão é a sociedade viciada em dopamina. Hoje em dia o que a gente mais tem são essas coisas dopaminérgicas. Então, por exemplo, redes sociais, a questão da pornografia, drogas, que mais? Jogos também, jogos competitivos, aposta, enfim, cara, em toda a área hoje em dia praticamente do ser humano a gente vai estar exposto a essa situação, né? A esses estímulos dopaminérgicos. E essas fontes de dopamina, o que elas fazem? Elas prejudicam o nosso autocontrole, elas nos viciam, elas nos tornam doentes e acomodados. Por exemplo, jogos, geralmente jogos online, né? Que são aqueles que viciam mais porque tem a questão da competitividade. E aí você vê a competitividade que você teria na sua vida, no dia a dia, com todo o ambiente, você leva aquilo para a questão do jogo. E aí você vai ver, vai ser o quê? Um homem que na vida ele não tem mais esse ímpeto, essa vontade de lutar, porque ele investe toda essa vontade no jogo, que requer isso dele. E aí, ele se torna uma pessoa viciada porque ele está exercendo a verdadeira natureza dele, mas no lugar errado. E uma pessoa acomodada, né? Porque como ele já gasta toda a energia dele naquilo, não vai ter motivo para ele ficar gastando mais energia na vida dele, mais ou menos isso, entende? Outras coisas como, por exemplo, a pornografia também vai causar o vício e a perda de autocontrole. Redes sociais também vão afetar nisso. As drogas também podem afetar na questão da doença, enfim. E um outro ponto é a ausência de propósito. Por quê? Hoje em dia o propósito central da humanidade praticamente se tornou ganhar dinheiro. E o que a gente vê quando a gente olha em volta é que a maioria das pessoas se tornou escravo do dinheiro e do seu trabalho, consequentemente, né? Alguns estão dispostos a prejudicar ou até mesmo matar o seu próximo para garantir uma farpela. Eu tenho visto, por exemplo, na área de marketing, né? Eu me aprofundei muito nisso no ano passado. E, cara, assim, o marketing, ele tá destruído. Tá podre. A área de marketing tá podre. Porque as pessoas, elas têm abusado de engenharia social e elas estão fazendo tudo que for possível para arrancar dinheiro de você. Então, assim, elas não querem mais saber se aquilo que elas estão fazendo vai prejudicar a vida de um monte de gente. Desde que ela esteja ganhando dinheiro em cima daquilo, para ela tá tudo bem. E a gente tem outros casos também, como pessoas que roubam, seja na corrupção, seja na bandidagem também, né? E, e não só isso, a gente vê pessoas que estão sendo escravizadas pelo trabalho por conta da sua busca pelo dinheiro.
Claro que a gente precisa de um valor mínimo para sobreviver, né? Mas assim, até que ponto a gente tem se entregado para isso, né? Uma outra situação também não, deixa, eu não vou muito longe nisso não. Então a gente tem basicamente esses três pontos: domesticamento masculino, uma sociedade viciada em dopamina e ausência de propósito. Tornando-se um homem. Então, como a gente se torna um homem? Primeira coisa, isso aqui traz muita ideia de Carl Jung, né, sobre integração da sombra. Integrar a sua sombra é você reconhecer os seus lados negativos, o seu lado ruim, aquele lado que você e a sociedade reprova, e você aceita aquilo como parte da sua identidade. Não significa que você vai assumir aquilo ali como toda a sua identidade, mas você entende que aquilo ali é uma parte também sua. Da mesma maneira que você tem qualidade, você tem também seus defeitos. E, e isso se torna o reconhecimento de uma verdadeira identidade. Então você entende que assim como um animal, você possui instintos. Instinto de sexo, né? Instintos sexuais, instinto de domínio, domínio territorial. Claro que isso não vai ser... Você não vai estar agindo igual um macaco hoje em dia, né? Mas, assim, tentando ter o domínio territorial, bater no peito. Não. O seu domínio agora é feito de uma maneira diferente. Seja talvez no seu trabalho, enfim, um domínio social também, num aspecto de liderança, enfim. E uma capacidade inerente para a violência, cara. Se a gente não tivesse as leis e todas as coisas, quantas pessoas aí não se matariam? Elas já se matam com leis, imagina sem lei, né? Então o homem ele não nega os seus instintos, mas antes ele os controla. Assumir responsabilidade e riscos. Um homem alinhado, ele sabe que entre as suas funções, aqui a gente lembra de energia masculina, né? Entre as suas funções está assumir responsabilidade, as próprias responsabilidades e até daqueles que talvez não tenham condição de fazê-la ou que não estão preparados. Geralmente a gente tem muito essa ideia da do papel de pai, né? Que assume ali riscos e responsabilidades em função da sua família, em função dos seus filhos. Então, assim, você vai estar disposto a proteger, você vai estar disposto a fazer coisas que talvez, como eu posso dizer, talvez seu filho até poderia fazer em um determinado momento, mas ainda não é aquele momento onde ele está preparado, então você assume, né, essas responsabilidades ainda. Mas isso não se limita só ao papel de pai e filho, tá? Um homem de verdade, ele entende que existem pessoas que... Um homem de verdade, ele entende que existem pessoas que às vezes vão estar dependentes dele. Talvez porque, não sei, talvez você tenha um colega que não está muito bem mentalmente. Talvez ele está passando por um período de depressão, alguma coisa. Enfim, pessoas que por algum motivo estejam vulneráveis. A partir desse momento você então se dispõe a tomar a frente, a assumir as responsabilidades para que você cuide daquela pessoa, né? Isso é o papel do homem. Ele também está disposto a assumir riscos e a admitir os erros quando ocorrem, não tendo medo disso, mas usando cada circunstância como aprendizado. Um verdadeiro homem, ele não usa o medo como algo que impede ele de chegar em determinado lugar. Ele usa o medo como um aprendizado. Então ele está disposto a se arriscar e a dar errado e quebrar a cara e ser rejeitado, enfim, não dá certo, mas a partir daquilo ali ele sabe que ele vai obter um aprendizado e na próxima vez que ele for fazer a mesma coisa, na verdade primeiro ele vai refletir se ele realmente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Mas vamos supor que o que ele tenha feito tenha sido algo certo, mas deu errado. Ele vai aprender o porquê que deu errado e vai aprimorar na próxima vez que for fazer essa escolha. Acima de tudo, o homem deve ser desapegado, seja da materialidade, seja de relacionamentos, de rótulos e, em casos extremos, até mesmo da própria vida. Isso não significa que ele não valorize as coisas, mas sim que os fatores externos não são aquilo que dá valor a ele. Vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso,
porque aqui é um pouquinho mais forte. A gente está começando a aprofundar. O homem ele não deve ser apegado à questão material, porque o apego a coisas, seja a materialidade, seja relacionamento, ou a rótulos, ou seja, aquilo que coisas que ele faz que traz uma identidade para ele, né? Todas essas três coisas que eu disse aqui são coisas que trazem sua identidade sem ser quem você é, e isso é um grande perigo. O homem ele tem que entender que, em primeiro lugar, o valor dele está em quem ele é. Isso é ele consigo mesmo. Ele tem que reconhecer que o valor dele está em quem ele é. E ele não vai ser uma pessoa que tem mais valor a partir daquilo que ele possui, nem a partir de com quem ele se relaciona, e nem a partir daquilo que ele é rotulado. Por exemplo, vamos supor que ele é um jogador de futebol, né? Se ele põe a identidade dele naquilo, no dia que ele sofrer um acidente, cara, ele vai ter uma crise de identidade absurda. E vai ter que se reinventar, né? Isso se ele não entrar em depressão e tudo mais. Por quê? Porque isso é o perigo de colocar nossa identidade em coisas que não são a nossa própria essência. E aí é que eu puxei um pensamentinho, né? Por mais pesado ou irônico que pareça, o valor de um homem está diretamente relacionado à sua capacidade de se sacrificar, seja seu tempo, seu conforto, seus prazeres ou a sua vida. A gente tem aquela verdade que dói um pouco, né? De que o valor do homem está naquilo que ele pode fazer, entre aspas. Ou seja, o homem ele não tem valor inerente. Para a sociedade, o homem de fato não tem valor inerente. Ele vai ter valor à medida daquilo que ele pode fazer. Isso é uma meia-verdade, a gente pode dizer assim. Porque o que acontece? No seu relacionamento consigo mesmo, você tem que entender que não só o seu valor, mas o valor de cada pessoa tá no simples fato dela existir. Entende? Aquele morador de rua lá que você passa e ignora ele. Ele é digno, entendeu? Ele merece dignidade pelo simples fato dele existir. Entende? A gente pode aprofundar nisso em outro vídeo, ou talvez até fale um pouco mais ainda nesse. Mas a gente tem que ter isso em mente. Com nós mesmos e com o nosso próximo, nós temos que entender que todo mundo tem um valor inerente, independente do que faz, independente do que tem. Agora, na questão social, o valor do homem vai estar atrelado àquilo que ele pode oferecer. E isso não é algo ruim. Pelo contrário, eu acredito que quando a gente pensa em energia masculina, isso aqui é o que nos traz significado. Porque pensa só, antigamente os soldados eles iam lá e se matavam, e ia pra guerra e tinha toda aquela sangue pra lá e sangue pra cá. Mas, cara, era aquilo ali que dava testosterona pros caras, entendeu? Aquilo ali que dava energia, que dava vontade de viver, era o propósito dos malucos, entendeu? Você como um pai, é você trabalhar, se sacrificar ali no seu trabalho e talvez chegar cansado e dar atenção pro seu filho, cara, isso é a sua razão de viver, entendeu? É o seu propósito que você tem naquele momento de talvez entregar algo bom para sua esposa ou enfim, para as pessoas que estão sob o seu cuidado. Isso me lembra muito a ideia do tem aquele cara famoso, alguns não gostam dele não, mas eu vou falar porque eu gostei bastante da reflexão que ele trouxe, que é o Andrew Tate, né? Ele fala a respeito de que tem uma entrevista que ele fala assim, né, cara, eu te entrego tudo, você quer conforto, eu te entrego conforto, você quer dinheiro, eu te entrego dinheiro. Ele fala isso no âmbito dele com a mulher, né? Você quer uma casa, eu te dou a casa, você quer um carro, eu te dou o carro. Mas em troca, eu tenho você. Por quê? Porque ele oferece tudo para a pessoa. Ele sofre, ele se sacrifica, mas o que ele tem em retorno é aquela pessoa nas mãos dele. Claro que isso pode ser feito de uma maneira errada também, né? Mas traz um pouco essa ideia também do sacrifício. Claro que aqui a gente acaba indo para a questão de uma troca, mas a gente também tem que entender que essa troca ela tem que haver.
né? Qual seria o motivo pelo qual você entregaria a sua vida para uma pessoa e você não recebe absolutamente nada em troca, né? Pelo menos no aspecto de relacionamento conjugal isso não faz sentido, entende? Então eu trouxe esse pensamentinho. Mas agora, rufem os tambores, porque agora é a hora da verdade, hein? Agora a gente vai entender o que é ser homem de fato. E fechar isso aqui com chave de ouro. Olha só, vamos lá, a gente veio lá de baixo. O que é e como ser um homem? Tornando-se um homem. E para fechar, ser como o homem. Vocês conhecem essa figura aqui? Isso aqui é uma pintura ortodoxa de Jesus Cristo, né? Eu sou cristão e assim, o meu objetivo aqui não é convencer vocês daquilo que eu acredito, apesar de eu acreditar veemente nisso, mas é trazer uma visão superior, né? Uma visão transcendental. Cristo, ele foi um exemplo transcendental do que é ser um homem. E quando a gente pensa em Jesus Cristo, o que nós temos são vários aspectos. Não teria como eu listar, eu poderia fazer um canal só falando sobre as características de Jesus Cristo, mas não dá, cara, é muita coisa. Então eu trouxe algumas coisas que estão relacionadas com o nosso tema, que são muito importantes. Em primeiro lugar, a gente tem a Suprema Força Servil. Por que a Suprema Força Servil? Cristo não é uma figura de fraqueza, mas de poder contido. Aquele que tem o mundo nas mãos, mas escolhe a ordem em vez da tirania. Quando a gente vê a história de Jesus, né, acreditando por meio da fé nos seus feitos sobrenaturais, a gente percebe que Jesus ele tinha todo o poder para fazer aquilo que ele quisesse. A gente pode ver isso, por exemplo, nos milagres que ele fazia, em situações como, por exemplo, quando ele estava no barco com os discípulos e ele aquieta, né? Ele acalma a tempestade. Então, assim, ele era um homem que tinha o poder nas suas mãos. Ele poderia destruir o mundo se ele quisesse. Mas, pelo contrário, ele faz justamente o contrário. Né? A gente tem essa figura de rei e servo, porque Jesus ele é rei, mas ele se faz servo. Então a gente vê ele indo atrás daqueles que são fracos, aqueles que são pecadores, os doentes, e ele tocava, ele abraçava, ele chorava, ele se relacionava com aquelas pessoas. Então a gente tem um rei maior que todos os reis, porque além de ser rei, ele tinha todo o poder, mas ele se torna servo. Isso é uma lição de humildade pra gente, né? E a gente vê, né, ele sendo essa pessoa que tomava a frente, tomou responsabilidade, apesar do medo. Ele foi para a cruz e morreu, apesar do medo, né, de ser ali crucificado. Sabia que seria algo que ia doer, seria algo que ia machucar, mas ele não recuou. Ele se fez servo, ele foi humilde, ele tomou a frente quando era preciso, né, como por exemplo no caso da mulher que ia ser apedrejada. Ele chega lá, enfim, são muitas as passagens. A gente também tem a questão do sacrifício final, né? Ele foi o último sacrifício. Isso nos representa muito a ideia da morte do ego. E aí eu botei aqui a questão do valor intrínseco, porque o valor de um homem está em si mesmo. Por isso, é diretamente proporcional à sua capacidade de sacrifício, seja do seu tempo, do seu conforto, dos seus prazeres ou da própria vida, né? Jesus é um homem que se absteve de tudo isso, do tempo dele para estar com os outros, do conforto dele, de residir, né, na terra, e não só residir na terra, mas ficar perambulando para lá e para cá, para poder servir as pessoas. Se absteve dos seus prazeres, a gente pode lembrar, por exemplo, da passagem no deserto, né? E, por último, da sua própria vida. Não só uma vida de renúncia, no geral, que ele viveu, mas no final, que foi
um sacrifício que ele fez pela humanidade. E o equilíbrio, né? Enquanto o tirano sacrifica os outros em prol de si, em prol do seu ego, e o passivo sacrifica os outros por conta do seu medo, o homem integrado sacrifica a si mesmo em nome da verdade e do propósito. E, por vezes, ele vai sacrificar a si mesmo em função dos outros, assim como Jesus fez. Né? E Jesus ele morreu por pecadores. Olha só, não era nem pessoas que mereciam alguma coisa. E a cruz, o ultimato da responsabilidade. Assumir a cruz, aceitar as consequências de ser quem você é, sem arranjar nem pedir desculpas ou buscar atalhos. É a prontidão para ser rejeitado pelo mundo em troca de não trair a própria consciência e quem se é. Afinal, se você trai a si mesmo, você descarta o único valor que de fato você sempre teve. Ou seja, lembra que eu falei lá no início do vídeo? O seu valor, ele é inerente a você. O seu valor é quem você é. Toda pessoa tem um valor inerente e tem a sua dignidade pelo simples fato de existir. Se você trai a si mesmo, você está traindo a única coisa que tem valor na sua vida de verdade. É por isso que essa é a última coisa que a gente vai querer fazer na vida. E para finalizar, né, um versículo aí pra gente. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida por seus amigos. João 15, 13. Gente, eu espero que esse vídeo tenha mostrado para vocês um pouquinho a respeito do que é ser homem, né? A gente teve aqui umas perspectivas, a gente entendeu o homem no seu aspecto biológico, fisiológico, significado lá na raiz, né, da palavra. E depois a gente foi entendendo o que é ser homem através das atitudes, né, das mais rasas, das mais baixas, né? Você pode ser um homem desalinhado. E depois a gente entendeu como se tornar um homem, entendendo a perspectiva de um homem alinhado no seu propósito, alinhado em si mesmo. E por último, e mais importante, a gente entende como ser um homem na sua totalidade, né? O maior exemplo de homem que existiu nessa terra nos ensinou inúmeras lições, nos deu inúmeros aprendizados. E nós temos o privilégio, né, de ter livre acesso a isso. Então, eu espero que vocês reflitam a respeito de tudo que foi falado. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se inscrevam, vão me ajudar bastante. Esse tipo de vídeo talvez eu não vou trazer sempre, porque é um tipo de vídeo que dá mais trabalho, mas eu vou continuar fazendo. Claro, só preciso de temas, né, para trazê-los. Como eu disse, é um tema bem amplo. Pode ser que eu faça continuações, trazendo outros aspectos, né? Falando, por exemplo, talvez a respeito da questão da sexualidade, da identidade e etc. Mas eu espero que vocês tenham aprendido algo novo aqui e espero que vocês interajam aí comigo, né? Não quero ficar falando sozinho aqui, gente. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, observações e acrescentem aquilo que vocês puderem acrescentar. Agradeço àqueles que ficaram até aqui e tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite.